E aí galera, bora para mais uma aula? Meu nome é Jonathan e o tema dessa aula de hoje é o ser humano no reino dos animais. Para começar, gostaria de falar que a ciência ela busca os fatos e a religião naquilo que a gente acredita. Então o tema que nós iremos falar hoje é um tema a qual essas instituições se divergem, ou seja, vão contra uma contra a outra. No entanto, nós vamos pelos fatos, que é aquilo que é científico, tudo bem? Então, gostaria de dizer logo de cara, somos todos diferentes. Negros, pardos, amarelos, indígenas, orientais, olho claro, olho escuro, cabelo cacheado, não importa. Sem cabelo, com pelo, não importa. Por quê? Todos nós pertencemos à mesma espécie. E qual espécie é essa, professor? Popularmente vocês já conhecem, ser humano. E como nome científico, Homo sapiens. Então, somos todos Homo sapiens. Professor, então o senhor está me dizendo que hoje nós vamos falar sobre a evolução do ser humano? Isso. Então o senhor quer me dizer que eu vim do macaco? Não. Lembre-se da aula anterior que a gente falou sobre as classificações e a árvore filogenética. Lembra lá? Então, ó, aqui nós temos um exemplo de árvore filogenética no caso do ser humano, né? Então, ó, se a gente pegar aqui o homem, onde ele está? Certo? Hominídeos. E junto com o chimpanzé ele tem um ancestral comum. Então entenda que quando a gente fala veio do macaco, entenda assim, ó, coloca na sua cabecinha. Não, eu não vim do macaco, eu tenho um ancestral comum ao macaco. Ao gorila, ao orangotango, ao gibão, aos símios e etc. Tá bom? Nós temos um ancestral comum. Tá aqui, ó, alguns deles, né? Inclusive depois eu vou citar um outro aqui para vocês. Então, já que compreendemos isso, que nós temos um ancestral comum ao macaco, nós temos que compreender também que nós pertencemos a um reino. E qual reino é esse? Reino animal. E dentro desse reino nós temos alocados no filo cordados na classe mamária. Lembra? Nós mamamos. Na ordem primatas, na família Hominidae, no gênero Homo e na espécie Sapiens. Lembrando que gênero e espécie levam o nosso nome. Portanto, por isso que nós chamamos nome científico Homo sapiens. Então, ó, isso é importante vocês entenderem. Evolução, o que é? É a transformações, ou seja, são as transformações que ocorrem na espécie durante o tempo. Então, conforme for passando o tempo, são as transformações que essa espécie tem. E vale lembrar que o ser humano moderno, esse, como nós, surgiu há mais ou menos 200 mil anos atrás. Parece bastante, mas quando a gente olha na linha do tempo, não é. E os fatores que influenciaram essa evolução, né, essas transformações humanas durante o tempo, que levaram à evolução do encéfalo, do cérebro, da inteligência e da comunicação, foram o quê? Alterações ambientais naturais, ou seja, o ambiente foi se alterando. A gente viu aí algumas mudanças geológicas ou ainda mudanças climáticas, né, muito importantes. E as mudanças de hábitos alimentares. Então o ser humano foi mudando o seu hábito alimentar conforme a disposição de alimentos, além de um fato muito importante, que é o viver em sociedade. Ok? E aí, ó, uma das evoluções que nós tivemos, nós podemos olhar aí a questão do polegar, né? Então, quando a gente lembra, quando a gente, ó, o pinçar com o polegar melhor alojado como o nosso, ele permite, esse é um ato de pinçar, tá?
ele permite facilitar a busca por alimentos ou se proteger, defesa, entre outras coisas, tá bom? Uma outra situação é o ficar de pé, né, o bipede, quando eles conseguem ficar com os dois pés. Uma das coisas que facilitou aí o ser humano, a gente pode ver na imagem, olha a coluna vertebral, né, ela ficou mais reta, né? O pé mais achatado. Então isso daqui, essa mudança permitiu que a gente ande de pé, tá bom? Comparado com os outros aqui, ó, por exemplo, gorila. Olha a diferença da estrutura, né? Olha o pé. Isso daqui, essa mudança, por exemplo, em busca por alimentos facilitou muito. Porque conseguia se correr atrás da caça ou na defesa contra outros, também conseguia se correr melhor, conseguia se defender melhor. Então essa foi uma das evoluções aí que nós tivemos e muito importante na nossa estrutura. Professor, mas como nós temos certeza? O senhor falou que era fato, simples, pelos fósseis. Vocês já viram isso em anos anteriores aí. O que é fóssil, tá bom? Lembra? Busca aí. Então, ó, um dos fósseis que foi encontrado foi os ossos da Lucy, né? Foi o nome dado. A Lucy, ela é da espécie, é um ancestral comum ao ser humano, é dos Australopithecus, e provavelmente ela morreu de queda de uma altura de uma árvore grande, isso mais ou menos há 3,18 milhões de anos. Dizem que ela morreu rápido, assim esperamos, né? Ninguém merece morrer assim. Tá, vamos ao que interessa aqui. Então, ó, o osso, como a gente pode ver aí, é um fóssil pelos DNAs, a gente busca-se hoje, a gente tem uma tecnologia muito avançada, então buscou-se pelo DNA as características que daria para definir. E aí foi feita uma representação de como seria a Lucy. E aí está uma imagem dessa representação, ok? E aí vamos falar um pouquinho da sociedade humana, dessa evolução da sociedade humana. Um dos principais fatores foi a questão da comunicação, o falar, o conversar. Isso ajudou muito. E automaticamente com a comunicação veio o quê? Veio a linguagem, veio a transmissão de conhecimentos. E se tem transmissão de conhecimentos, gente, tem o quê? Tem aprendizagem. Sem contar da defesa, facilitou muito viver em sociedade, a questão de defesa, a questão da reprodução. Então, por isso que hoje nós temos esse número enorme de seres humanos dessa espécie, né, dos Homo sapiens no planeta. Por quê? Nós vivemos em sociedade. Inclusive, quando a gente quer, por exemplo, a gente está perto, os biólogos, os cientistas, quando estão perto de entrar uma espécie em extinção, o que eles procuram fazer? Procuram ajuntar espécies que estão em ambientes separados, né? Para quê? Para que se reproduzam. Então é exatamente isso. A gente conseguiu essa façanha, vamos dizer assim, no viver em sociedade. Por isso essa multiplicação fácil, essa reprodução fácil. Outra coisa que facilitou muito no viver em sociedade para o ser humano foi as estratégias de caça. Então, melhorou-se as estratégias de caça. E agora algo que é muito importante, eu tenho certeza que vocês vão entender o que eu estou falando. Os instrumentos que facilitam o nosso trabalho. Olha aqui o professor no telefone. Instrumentos que facilitou a nossa comunicação. Então, olha aí, ó. Isso a gente está falando hoje. Mas se a gente pegar na história, teve outros instrumentos. Instrumentos que facilitaram a caça, arco e flecha. Eles não tinham, era no braço. Então isso foi facilitando. Hoje, por exemplo, a gente não precisa, né, sair caçar os animais para se alimentar, né, outros animais. Hoje não, hoje a gente tem na nossa mesa, né? A gente vai no mercado, compra, então ficou-se mais fácil isso, ok? Então a gente facilitou o nosso dia a dia. Isso tudo permitiu que nós se multiplicássemos, se reproduzíssemos em grande número, ok? E aí uma pergunta que eu sempre escuto, professor, e aí, qual é o nosso destino? Analisando a história do nosso planeta, das outras espécies que aqui já viveram, vamos continuar evoluindo. Essa espécie Homo sapiens, em algum momento, se tornará um ancestral comum a outras, ou não. Existe uma teoria de Charles Darwin, a qual diz que a lei do mais forte, né,
que somente o mais forte sobrevive. Isso é a seleção natural. Então, passaremos pela seleção natural e talvez surja uma nova espécie a partir de nós. Por hoje é só. Tchau, tchau. Até mais. Ei, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Tchau, tchau.